Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, hoje é dia de Premier League aqui pra gente acompanhar essa reta final de competição e acompanhar obviamente o confronto direto que vai ter o Arsenal e o City, tá? Não direto entre eles, mas o confronto que vai definir os caminhos da Premier League de fato, que é o confronto que o Arsenal vai ter jogando fora de casa contra o Nottingham Forest e também o Manchester City jogando como mandante contra o Chelsea. Então a gente vai passar por cada um dos cenários e entender esses caminhos até essa fase final da Premier League, beleza? Então vamos lá para a tela já para vocês aqui, começando pelo segundo colocado, começando pelo Arsenal, que joga fora de casa contra o Nottingham Forest. Nottingham Forest com overall 51, Arsenal overall 56. O que a gente pode estimar desse jogo? Um Arsenal que consegue mais passes, ou seja, uma possível maior posse de bola, tá, para essa equipe. Não converte tanto quanto o Nottingham a questão da finalização, então a finalização fica mais equilibrada entre as duas equipes. E o Arsenal converte um pouquinho melhor a chance em gol. Então assim, olhando no cenário, é um Arsenal com mais posse e chances equilibradas para cada um dos lados, tá? Nesse primeiro cenário, ainda a chance de vitória do Arsenal é maior por um gol de diferença. Na fase defensiva, ainda nesse primeiro cenário, a gente está observando um Nottingham Forest que recupera mais vezes, mas de forma mais lenta, ou seja, deixa o adversário trocar mais passes até recuperar essa bola. Já na hora de proteger, os dois têm uma proteção de bloqueio muito parecida e de defesa também, mas aí é uma vantagem para a equipe do Arsenal com o Ramsdale. Então, olhando esse cenário inicial, a gente poderia observar um confronto difícil para o Arsenal, mas com uma vantagem de um gol de diferença. Se a gente ainda for pesar a mão, colocando também a qualidade da equipe adversária, né, e vamos fazer isso exatamente agora, ao colocar a equipe adversária e a qualidade dela dentro do grupo, a gente veria um aumento de distância entre as duas equipes, tá? E esse aumento de distância entre as duas equipes se dá ao Arsenal ter um melhor resultado fora de casa contra equipes do último nível da tabela, contra o Nottingham Forest que tem dificuldade jogando contra as equipes do mais alto nível da tabela. Então, olhando esse cenário, você vê aí de fato um Arsenal com muita posse da bola contra o Nottingham Forest sem a posse da bola, mas o Nottingham Forest que consegue equilibrar na taxa de conversão e acerta bem o alvo. Chuta pouco, mas chuta bem. E aí consegue equilibrar um pouco mais a situação. Então a gente está observando um confronto que não é necessariamente dos mais difíceis, até pela tabela, mas que é um confronto muito complicado para o Arsenal nesse momento de final de temporada, tendo aberto uma boa distância que acabou perdendo no final e contra uma equipe que precisa dos pontos também, afinal de contas, luta contra o rebaixamento. Já a equipe do Manchester City, a gente já vai colocar na tela para vocês, faz o jogo em casa contra a equipe do Chelsea. Então vamos colocar na tela para vocês agora, tá? Então vamos lá. Overall 62 para a equipe do City, só para lembrar antes de a gente chegar no City, Nottingham e Arsenal no sábado, tá? E City e Chelsea no domingo. Esse jogo de domingo, overall 62 para o City, overall 48 para a equipe do Chelsea. Um domínio absoluto da equipe do Manchester City, seja no passe, na taxa de conversão para chute, no número total de chutes, na taxa de conversão para gol. Recupera muitas vezes, recupera mais vezes o Chelsea porque fica menos com a posse. Recupera mais rápido porque fica menos com a posse de fato. A equipe do City força muito o erro do adversário, então muitas das recuperações aí não vão estar para o desarme ou interceptação, mas porque a bola sai pela linha lateral, sai pela linha de fundo, sai em escanteio, enfim, não necessariamente haja uma ação de recuperação dessa bola. Além disso, o City protege melhor o seu gol via bloqueio, que sempre é muito interessante, e há um equilíbrio na proteção via defesa. Isso olhando esse cenário mais geral. Se a gente for ainda colocar a qualificação dessas equipes de maneira geral, a gente pode entender o seguinte, um aumento da distância. Então, se já havia um cenário onde era muito favorável para a equipe do City, quase 2 gols de diferença, aliás, até mais de 2 gols de diferença, a gente passa para mais de 3 gols de diferença. Porque esse Chelsea, jogando contra as grandes equipes,
vai pior, e esse City jogando contra as equipes que são ali do pote 3 vai melhor ainda. Então esse cenário é muito favorável à equipe do Manchester City e isso pode pesar muito na balança. O que vai acontecer, o que pode acontecer? Obviamente são equipes mais equilibradas no sentido de elenco. Tá? Tem um elenco favorável para as duas equipes, apesar da desorganização do Chelsea. Então pode ser um jogo complicado, que a gente não esteja conseguindo mapear de maneira correta por conta da imprecisão que o Chelsea tem ao jogar. Mas, se for pelas médias, a vantagem é do City e a vantagem é do Arsenal, o que basicamente manteria as distâncias entre as duas equipes. Tá? Mas lembrando, nesse mesmo cenário, se houver um tropeço do Arsenal e uma possível vitória do City, as coisas se distanciam demais e o City basicamente garante a Premier League, ou pelo menos encaminha muito bem a Premier League. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!